Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, mexe com todo mundo. De onde vem a nossa identidade? A gente vai analisar uma perspectiva teológica bem específica que diz que a resposta talvez não esteja naquilo que a gente sente, mas sim num tipo de design divino, sabe? Algo que foi estabelecido lá atrás em textos muito antigos. E já para começar, vamos direto ao coração da coisa. A grande questão é essa. A nossa identidade é algo que a gente descobre por dentro, uma coisa de sentimento? Ou será que é algo que a gente recebe, uma espécie de estrutura que vem de fora? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar hoje. Bom, o nosso caminho está bem traçado. A gente começa com o tal do design original, depois vamos analisar o que as fontes chamam de desafio moderno, daí a gente entra na crise do Atalaia e fecha tudo com o chamado à firmeza. Então vamos lá, primeira parte, o design original. A perspectiva que estamos analisando aqui não enxerga a história da criação como uma simples narrativa. Não, a vê como a tese principal de tudo, quase como um manual para a harmonia humana. E aqui está o pilar central desse argumento, Gênesis 1, versículo 27. De acordo com essa análise, essa passagem não está só descrevendo um fato, mas sim estabelecendo uma realidade. Ela define a base de uma identidade binária, homem e mulher, como sendo um reflexo direto e infuncional da imagem do Criador. O interessante dessa interpretação é a forma como ela é enquadrada. A fonte argumenta que Gênesis não deve ser lido como um livro de regras, mas sim como um manual de harmonia. A ideia aqui é que seguir esse design não é sobre uma obediência cega, mas sobre encontrar o nosso melhor funcionamento, sabe? Atingir a harmonia tanto individualmente quanto em sociedade. Então, só para deixar bem claro, o conceito de design divino se refere a essa estrutura intencional. E a partir dessa ótica, qualquer tentativa de redefinir ou dissolver essa binariedade não é vista só como uma mudança social, mas como uma espécie de rebelião contra o propósito original estabelecido lá na criação. Ok, se a primeira parte nos mostrou o tal design original, a segunda parte vai analisar o que essa perspectiva considera ser o seu oposto direto, o desafio moderno, ou seja, a antítese ideológica. Este slide, olha, ele ilustra perfeitamente o conflito central que é baseado lá em Romanos capítulo 12. De um lado, você tem a pressão para se conformar, ou seja, adotar as ideologias e as tendências culturais do momento. Do outro lado, existe o chamado para uma renovação do entendimento, que significa basicamente alinhar o pensamento com os princípios bíblicos, mesmo que isso signifique nadar contra a maré. E a fonte faz questão de sublinhar a seriedade dessa escolha citando o profeta Isaías. O argumento aqui é que, quando uma sociedade, especialmente a sua juventude, perde essa capacidade de distinguir entre o que é considerado bem e mal, segundo esse manual, a própria base moral dela fica comprometida. E aqui tem um detalhe, uma nuance que é crucial. A palavra hebraica toevá, que muitas vezes a gente vê traduzida como abominação, a fonte argumenta que o significado original vai muito além de uma simples repulsa. A interpretação apresentada é que se refere a desvirtuar um propósito sagrado. Ou seja, a questão não é emocional, mas funcional. É sobre algo sendo usado de uma maneira totalmente contrária ao seu design original. Bom, isso nos leva a uma questão bem complexa. A inclusão. A fonte defende que, embora o amor e a caridade sejam absolutamente fundamentais, eles não podem ser separados daquilo que é considerado a verdade. Em outras palavras, aceitar as pessoas não significa necessariamente aceitar todas as ideologias. E para ilustrar essa ideia de amor combinado com verdade, a fonte usa o exemplo do encontro de Jesus com a mulher adúltera. Ele oferece compaixão, oferece perdão, mas a instrução final é bem clara: vai e não peques mais. Para essa análise, esse é o modelo de um amor que acolhe, mas que não ignora a necessidade de mudança. E essa analogia aqui, nossa, resume muito bem essa visão. Se a igreja é um hospital, o objetivo principal dela é a cura, que, nesse contexto, seria o arrependimento e o alinhamento com o design divino. A ideia é que um hospital não fica celebrando a doença, né? Ele trabalha para curá-la. Chegamos agora na nossa terceira sessão, a crise do Atalaia. É aqui que a análise constrói uma ponte histórica usando um conceito bem antigo para fazer uma crítica à liderança institucional dos dias de hoje. A figura central aqui é o Atalaia, que é como uma sentinela, um vigia. A fonte vai buscar lá no profeta Ezequiel esse aviso, onde a responsabilidade do Atalaia é bem clara. Se ele vê o perigo chegando, ele tem que soar o alarme. O silêncio, nesse caso, não é uma opção neutra, ele traz consequências bem graves. E é exatamente aqui que essa ponte histórica se materializa. A fonte aplica esse princípio do Atalaia diretamente à liderança religiosa atual, como o Vaticano, por exemplo.
A crítica é que, ao permitir que agendas consideradas contrárias às escrituras entrem no espaço sagrado, essa liderança estaria falhando no seu dever de tocar a trombeta. A fonte, então, apresenta uma escolha que é bem preto no branco para as instituições. De um lado, buscar a amizade do mundo se alinhando com as tendências sociais. Do outro, se manter como a coluna da verdade, defendendo os princípios bíblicos, custe o que custar. E com isso, a gente chega na nossa última sessão, o chamado à firmeza. Essa é a conclusão, a exortação que nasce de toda essa análise que a gente fez até agora. A base para essa exortação vem lá de Efésios. A metáfora da armadura de Deus é usada aqui como um chamado à resistência espiritual. E não é uma resistência passiva, não, mas sim uma postura ativa de se manter firme diante desses desafios ideológicos. E a mensagem final pode ser resumida a este ponto central. A lealdade primária, segundo esse argumento, não deve ser às normas culturais ou aos códigos sociais do nosso tempo, que mudam a todo instante, mas sim aos princípios do que é chamado de reino de Deus. E para selar esse chamado à firmeza, a fonte conclui com essa promessa do livro do Apocalipse. É a exortação final à perseverança, uma chamada à fidelidade total a esses princípios, sem se importar com as consequências. E assim, a gente termina com uma pergunta que, na verdade, resume toda a atenção que a gente explorou. No mundo com tantas ideologias competindo, como é que a gente define o que é verdade? E talvez mais importante ainda, como é que a gente defende essa verdade? A fonte apresentou a sua resposta, mas a pergunta final, essa ecoa muito além desse debate. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, mexe com todo mundo. De onde vem a nossa identidade? A gente vai analisar uma perspectiva teológica bem específica que diz que a resposta talvez não esteja naquilo que a gente sente, mas sim num tipo de design divino, sabe? Algo que foi estabelecido lá atrás em textos muito antigos. E já para começar, vamos direto ao coração da coisa. A grande questão é essa. A nossa identidade é algo que a gente descobre por dentro, uma coisa de sentimento? Ou será que é algo que a gente recebe, uma espécie de estrutura que vem de fora? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar hoje. Bom, o nosso caminho está bem traçado. A gente começa com o tal do design original, depois vamos analisar o que as fontes chamam de desafio moderno, daí a gente entra na crise do Atalaia e fecha tudo com o chamado à firmeza. Então vamos lá, primeira parte, o design original. A perspectiva que estamos analisando aqui não enxerga a história da criação como uma simples narrativa. Não, a vê como a tese principal de tudo, quase como um manual para a harmonia humana. E aqui está o pilar central desse argumento, Gênesis 1, versículo 27. De acordo com essa análise, essa passagem não está só descrevendo um fato, mas sim estabelecendo uma realidade. Ela define a base de uma identidade binária, homem e mulher, como sendo um reflexo direto e infuncional da imagem do Criador. O interessante dessa interpretação é a forma como ela é enquadrada. A fonte argumenta que Gênesis não deve ser lido como um livro de regras, mas sim como um manual de harmonia. A ideia aqui é que seguir esse design não é sobre uma obediência cega, mas sobre encontrar o nosso melhor funcionamento, sabe? Atingir harmonia tanto individualmente quanto em sociedade. Então, só para deixar bem claro, o conceito de design divino se refere a essa estrutura intencional. E a partir dessa ótica, qualquer tentativa de redefinir ou dissolver essa binariedade não é vista só como uma mudança social, mas como uma espécie de rebelião contra o propósito original estabelecido lá na criação. Ok, se a primeira parte nos mostrou o tal design original, a segunda parte vai analisar o que essa perspectiva considera ser o seu oposto direto, o desafio moderno, ou seja, a antítese ideológica. Este slide, olha, ele ilustra perfeitamente o conflito central que é baseado lá em Romanos capítulo 12. De um lado, você tem a pressão para se conformar, ou seja, adotar as ideologias e as tendências culturais do momento. Do outro lado, existe o chamado para uma renovação do entendimento, que significa basicamente alinhar o pensamento com os princípios bíblicos, mesmo que isso signifique nadar contra a maré. E a fonte faz questão de sublinhar a seriedade dessa escolha citando o profeta Isaías. O argumento aqui é que, quando uma sociedade, especialmente a sua juventude, perde essa capacidade de distinguir entre o que é considerado bem e mal, segundo esse manual, a própria base moral dela fica comprometida. E aqui tem um detalhe, uma nuance que é crucial. A palavra hebraica toevá, que muitas vezes a gente vê traduzida como abominação, a fonte argumenta que o significado original vai muito além de uma simples repulsa.
A interpretação apresentada é que se refere a desvirtuar um propósito sagrado. Ou seja, a questão não é emocional, mas funcional. É sobre algo sendo usado de uma maneira totalmente contrária ao seu design original. Bom, isso nos leva a uma questão bem complexa. A inclusão. A fonte defende que, embora o amor e a caridade sejam absolutamente fundamentais, eles não podem ser separados daquilo que é considerado a verdade. Em outras palavras, aceitar as pessoas não significa necessariamente aceitar todas as ideologias. E para ilustrar essa ideia de amor combinado com verdade, a fonte usa o exemplo do encontro de Jesus com a mulher adúltera. Ele oferece compaixão, oferece perdão, mas a instrução final é bem clara: vai e não peques mais. Para essa análise, esse é o modelo de um amor que acolhe, mas que não ignora a necessidade de mudança. E essa analogia aqui, nossa, resume muito bem essa visão. Se a igreja é um hospital, o objetivo principal dela é a cura, que, nesse contexto, seria o arrependimento e o alinhamento com o design divino. A ideia é que um hospital não fica celebrando a doença, né? Ele trabalha para curá-la. Chegamos agora na nossa terceira sessão, a crise do Atalaia. É aqui que a análise constrói uma ponte histórica usando um conceito bem antigo para fazer uma crítica à liderança institucional dos dias de hoje. A figura central aqui é o Atalaia, que é como uma sentinela, um vigia. A fonte vai buscar lá no profeta Ezequiel esse aviso, onde a responsabilidade do Atalaia é bem clara. Se ele vê o perigo chegando, ele tem que soar o alarme. O silêncio, nesse caso, não é uma opção neutra, ele traz consequências bem graves. E é exatamente aqui que essa ponte histórica se materializa. A fonte aplica esse princípio do Atalaia diretamente à liderança religiosa atual, como o Vaticano, por exemplo. A crítica é que, ao permitir que agendas consideradas contrárias às escrituras entrem no espaço sagrado, essa liderança estaria falhando no seu dever de tocar a trombeta. A fonte, então, apresenta uma escolha que é bem preto no branco para as instituições. De um lado, buscar a amizade do mundo se alinhando com as tendências sociais. Do outro, se manter como a coluna da verdade, defendendo os princípios bíblicos, custe o que custar. E com isso, a gente chega na nossa última sessão, o chamado à firmeza. Essa é a conclusão, a exortação que nasce de toda essa análise que a gente fez até agora. A base para essa exortação vem lá de Efésios. A metáfora da armadura de Deus é usada aqui como um chamado à resistência espiritual. E não é uma resistência passiva, não, mas sim uma postura ativa de se manter firme diante desses desafios ideológicos. E a mensagem final pode ser resumida a este ponto central. A lealdade primária, segundo esse argumento, não deve ser às normas culturais ou aos códigos sociais do nosso tempo, que mudam a todo instante, mas sim aos princípios do que é chamado de reino de Deus. E para selar esse chamado à firmeza, a fonte conclui com essa promessa do livro do Apocalipse. É a exortação final à perseverança, uma chamada à fidelidade total a esses princípios, sem se importar com as consequências. E assim, a gente termina com uma pergunta que, na verdade, resume toda a atenção que a gente explorou. No mundo com tantas ideologias competindo, como é que a gente define o que é verdade? E talvez mais importante ainda, como é que a gente defende essa verdade?